Salve, galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast, galera. Espero que estejam todos bem acomodados aí no seu lar, onde você estiver assistindo ou ouvindo o nosso programa, porque o papo vai ser muito bom. Galera, você que está acompanhando a gente no YouTube, siga nossas redes sociais também no Instagram, @KikoPescarino, @NaFisgadaPodcast. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um like. E hoje o papo vai comer solto com uma figuraça aqui, um all-star da pesca. Que isso? Seja muito bem-vindo, Pepe Méliga. Obrigado, boa noite a todos. Espero que a gente contribua com informações importantes a vocês. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, o prazer é nosso. A gente já pipocou algumas vezes e agora aconteceu. Não, pipocou não. Nós estávamos batendo um papo em off agenda, né, Pepe? Agenda. E você é um cara muito requisitado. Muito requisitado. O Pepe aí estava me contando mais de 30 anos na pesca e tem muita coisa aí para mais, né? Bem mais. A gente tem vivência da mídia, quer dizer, foram anos de troféu pesca, depois Pesca e Companhia, depois a apresentação do programa Pesca e Companhia entrou no jogo também. Eu vi nascer o programa do Rubens Almeida Prado, que se chamava Pesca Brasil, e Pesca depois Brasil. que se tornou Pesca e Companhia. Então, tem tudo isso. E antes de tudo isso, tinha uma coluna de pesca de praia, que era publicada no Jornal da Gazeta. Que pouca gente valoriza e fala, né, da pesca de praia, que Mas é uma modalidade incrível, né? É muito forte no Brasil. Os torneios são muito importantes, muito bem organizados, movimenta muita gente. Existe uma federação específica só para pesca federação de praia, né? É uma confederação. Uma confederação, né? Porque ela reúne todas as federações dos outros estados. E eu te digo uma coisa importantíssima sobre pesca de praia, com experiência, por quê? Porque eu fui gerente de marca e de produto de um importador no Brasil. E o mercado da pesca de praia era o grande, principal mercado, à frente do mercado de pesca com iscas artificiais. É mesmo? Era Isso... à frente. Era eu tô à frente. por fora. E olha, você pode sentir uma experiência interessante. Nós estamos aí há poucos meses do Pesca Trade Show. Sim, é um mês e meio aí. Vamos estar com o Pesca Trade Show acontecendo. É só reparar o que alguns importadores se dedicam a esse mercado. Exemplo, o pessoal da Jogar. Eles têm uma linha completa, né? Muito forte de pesca de praia. O pessoal da Maruri também tem uma linha muito forte. Daiva tradicional. Shimano, enfim, tantas. Ou seja, todos eles têm linhas para pesca de praia muito forte. E no Brasil é um mercado muito forte. E mais um detalhe, não é só forte na venda, no uso do material, é forte competitivamente. Sim, é uma pesca super técnica e, olha, difícil de ser realizada. Há anos somos campeões sul-americanos. Já ganhamos o título mundial de pesca por país 2 vezes do feminino e fomos vice-campeões uma vez no masculino. Isso é uma informação que eu não tinha mesmo. É muito forte a pesca de praia. Teve nomes muito fortes, inclusive que fizeram parte da mídia. Só que você falou, deixa eu só bater. O torneio sul-americano e o mundial, eles acontecem anualmente, Pepe? De 2 em 2 anos. Eu não sei porque eu parei um pouco de acompanhar, mas na minha época mais ativa era de 2 em 2 anos. E você praticou muito a pesca de praia? Eu pratiquei bastante. E depois o torneio mundial interclubes também era de 2 em 2 anos. E o torneio mundial de seleções era de ano em ano. Eu não sei, não posso afirmar que continua sendo assim. Tá, tudo bem. Porque eu estou afastado. Uma referência. Eu não tenho acompanhado, eu só escuto o pessoal que continua atuando, que eu conheço, escuto os comentários. Embora você não esteja praticando, ele está muito envolvido, né, Pepe? Eu tive muito mais envolvido em função da editoria da Pesca Companhia. Tá. Então, eu fiz questão de que a pesca de praia fosse abordada dentro da revista e durante muito tempo a gente estava atual, inclusive cobrimos um campeonato interclubes feito aqui no Brasil, na região de São Sebastião. Eu acho que deveria
a pesca de praia deveria ter um pouco mais de aparição. Hoje, por exemplo, a Fish TV, ela tem um programa só, se não me falha a memória, que é com o Uberlan, né? Que é um excepcional pescador também, na minha visão, e faz um programa muito bom. Mas, por exemplo, o bait é 200 programas. Por quê? Né? A pesca de praia, ela é técnica no momento que você pesquisa, escolhe, realiza a montagem e usa o equipamento adequado. Sim. Ela é técnica para você ter esse ponto. Depois disso, a técnica diminui, os peixes não são grandes. Não, geralmente não. Algumas provas no Nordeste têm históricos de peixe grande. Existia uma prova muito importante aqui no estado de São Paulo, que era realizada no nosso litoral norte, que assim, movimentava 70, chegou a ter 103, 104 equipes no auge. É bastante. Que era feita pelo Clube Aramaçã, do ABC Sim, Paulista. Sim. Era uma prova, e cada equipe 5 pescadores e tudo mais, e mais um suporte, porque ela virava a noite inteira, mas ela era na noite. Ela começava à tarde e terminava no dia seguinte. Tanto que à noite servia uma sopa, a gente tem até hoje os pratinhos com boquinha que eram distribuídos. Era muito legal. Uma prova muito importante e uma prova que gerou peixe grande. Mas é muito difícil de você produzir para a mídia. Entendi. O resultado. Entendi. Inclusive, a minha estreia como apresentador de Pesca Companhia não foi bem a estreia, eu fui chamado pelo então diretor do Pesca Companhia, que era Otávio Rivalta, e fui cobrir um evento no Rio Grande do Norte, uma prova importante de pesca. E eu conhecia da coisa, e alguns me conheciam. Ah, sem dúvida. E aí ficou muito fácil. Eu criei uma dinâmica e foi um ibope surpreendente. Não só regionalmente, mas eu tenho certeza. Porque a TV de lá cobriu, na época era o SBT, ficou ligada ao SBT, como também foi importante ibope na região sul e nas regiões sul, sudeste. O ibope foi forte. Por quê? Porque a abordagem de alguém que conhecia o negócio, o que estava acontecendo. Então era uma questão de ficar atento e fazer os cortes adequados. Pesca e Companhia, troféu, quanto tempo foi de edição e apresentação, Pepe? Você tem isso em mente? 4 com mais 4, entre troféu pesca e Pesca e Companhia, 28 anos. 28 anos. 28 anos. Fazendo um pouco, né? Edição, foto, apresentando o programa. Saindo para fazer matéria, matérias minhas, saindo para fotografar outros pescadores. Sim. Fez de tudo. Porque a minha atividade, vamos chamar, a minha atividade primária é fotografia. Você é fotógrafo de profissão. Eu sou jornalista que atua no estado de São Paulo, depois um pouco na Folha. Fui para Abril, atuei junto aos estúdios da Abril e depois migrei, fui fazer outras revistas importantes também. Pecado, Abril, né? Nos deixou, né? Abril nos deixou, né? E fiz revistas importantes e tudo mais. Cheguei a ter estúdio de produtos. Esse estúdio girava muito bem. Depois foi diminuindo. A fotografia foi diversificando. Você faz muita coisa. E nessa batida aí de pesca aí, Pepe, pescou praia, já vi que a gente já pescou mar, muito bait. O que você vem hoje levando mais com você, vem mais praticando? É o bait mesmo? É o bait. É o bait. É o bait que é. Eu sou o que se diz polivalente, porque eu fiz sim. de praia, pesca descosteira. Eu me identifico. Fiz o fly, fiz pesca com isca natural. Mas o que eu me identifico mesmo é a pesca de bait casting. Você trouxe até aqui umas iscas que são assinadas por você, né? Aqui são iscas da coleção da Deconto. Pode pegar, mostrar. São iscas da coleção da Deconto, que são assinadas porque eu assino as cores. Sim. São 6 cores que foram desenvolvidas com a experiência, com a vivência de pescar e que recebem a minha assinatura. Porque tem uma outra isca essa aqui que é criação. Essa é criação. Essa hélicezinha aqui. Essa é porreta. E tem uma outra isca que é criação. Essa aqui também é assinada por você. Também só a cor. Essa é a Deconto.
Ó, o Pedrão, um abraço, viu, Pedrão? Essa é Deconto, a gente chama... É uma twitch bait. E funciona super bem. E eu gosto demais dela. Eu sou fã dessa isca, pega muito peixe. Esse é um popper que é criação 100% nacional, 100% minha. Tudinho aí que tem é Pepe. Começou uma conversa no restaurante. Eu desenhei a isca, expliquei como é que era o nível de flutuação que se desejava, para ela ser uma isca muito versátil. Muita gente fala, isso aí é uma cópia da Mirolure MR44. Não, isso aqui não tem nada a ver com MR44. O trabalho é completamente diferente, tá? Isso é uma isca polivalente demais. Ela popa lento, ela popa 3 vezes na sequência, 4 vezes na sequência, sem popa rápido, ela nada como meia água. Se você fizer o toque da ponta de vara, ela simula uma twitch bait muito bem, ela fica parada como um stick. É multiuso, Pepe. Multiuso. Se você precisar fazer uma firulinha, você faz uma firulinha como se fosse um stick. E Garaté é super reforçada, já estou vendo daqui. Mais. E foi uma isca pensando no tucunaré, que funciona na traíra, funcionou no robalo muito bem. Eu usei muito tempo pescando o robalo, e que vai para a Amazônia e funciona na Amazônia. Continua funcionando. Eu não uso com hélice, é uma isca de 9 centímetros, perdão. Eu não uso com garaté quando eu vou para a Amazônia. Ah, você usa com... Quando eu vou para a Amazônia, eu uso com... Por uma questão de segurança, eu uso com anzol inline. O inline, né? Hoje é o que muita gente já está optando pelo inline, né? Porque fisga mais, te dá uma segurança. Menos enrosco. Se você não conseguir dominar o peixe e ele for para a estrutura, você tem uma chance de tirar ele da estrutura sem fazer o guia mergulhar, que eu acho uma coisa absurda. Que acontece bastante. Acontece bastante. Nós vamos conversar com esse tema aqui. Bastante. Nós vamos conversar esse tema aqui depois. E essas coisas, quer dizer, por que tudo isso com Deconto? Porque Deconto foi a primeira empresa que apoiou o meu trabalho. Não, e eles são pioneiros também. Também tecnicamente são pioneiros. Existiu Faria antes. Eles estão aí há mais de 43 anos. E depois teve a Moro, que depois se juntou com a Deconto. E hoje tudo feito pela Deconto. Mas em 1996, o Edson começou a me apoiar no meu trabalho na Troféu Pesca. Edson é o pai do Pedro, né? É o pai do Pedro. E a coisa mais engraçada é que o Edson foi um grande pescador de praia. Eles começaram tudo na brincadeira. Acho que ele e o irmão dele, né, na garagem ali. Eles trabalhavam com tornos mecânicos e tudo mais, e resolveram fazer isso, eram mergulhadores. Sim, sim. Então conhecia o peixe por baixo, resolveu fazer, e começou a correr atrás de fazer. E tem uma coleção fantástica. Nossa, eles têm muitas iscas, muitas iscas. Em 1996 ele iscas começou a me apoiar, porque eu fui para lá e fui procurar a Z90, que eu não tinha mais. E aí ele ficou sabendo da história, eu já estava fazendo Troféu Pesca naquela época e tudo mais. E ele começou a me apoiar. E até hoje estamos juntos. E ainda vocês continuam desenvolvendo as Ainda desenvolve coisas, ainda conversamos pessoal, muito. Tá aqui adesivão aqui da Deconto especializadíssimas aí em iscas artificiais. Acho que a maior referência no Brasil hoje é a Deconto. Para quem não sabe, o Pedrão lá, o pessoal apresenta um programa, o Pepe teve aqui o carinho de trazer um boné aqui, ó, Deconto Show, né? Deconto Show de Pesca. Deconto Show de Pesca. Bonézão aqui do programa. Já tive a oportunidade de entrevistar o Pedrão. E aqui é o bonézão também, ó, do Pepe. Pepe Méliga Pro Series. Pepe Méliga Pro Series com patrocínio aqui, o apoio da Deconto também, galera. Aqui, ó, show de bola. Se vocês acham que eu vou sortear para vocês, vou pensar. O adesivo aqui é também do Pepe. Também aqui é adesivo do Pepe. Tá aqui, ó, show de bola. Essas ficam aqui. Essas aqui vão ficar aqui. Essas não tem sorteio não, tá? Essas aqui vai lá pra mim. Então vamos lá, falando dessa escala, é a famosa biruta. A birutinha. A biruta, você tem a biruta floating, a biruta sinking, é uma isca consagrada que te tira do aperto.
Na hora que você precisa sair da Deu problema? Não, ela quer te dizer, tira não do tá- aperto, né? E aqui a gente está experimentando coisas. Já existe uma versão com hélice que afunda. E na hora que você puxa ela para cima, a hélice vira. A hélice não é para fazer barulho quando se usa dessa maneira. O que ela representa é o brilho que ela Sim. faz. O brilho que ela faz nesse trabalho é a nadadeira do peixe batendo. Exatamente. É isso que ela vai simular. É por isso que pega peixe. Aqui a gente acrescenta no momento uma lâmina willow, Aquela... que cria brilho, Exatamente. mas cria uma vibração É um também. atrativo, né, Pepe? E além disso, ela expande o tamanho da isca. Ela cria mais volume dentro da água. Então, às vezes, você tem um equipamento leve que não pode arremessar uma isca bruta, uma solução pode ser essa aqui. É uma coisa que a gente vem testando, trabalhando, procurando um fornecedor de garateias já com o girador roletado, que suporta a lâmina willow para não ter problema. E ela já vem, já fixa aqui, você não consegue tirar. Você não né? consegue Você tirar. não consegue tirar. Então, essa é uma coisa que agora a gente está estudando e trabalhando e testando. É, o pessoal fala continuamente. muito, né? Não existe atrativo pro rio, mas isso aqui é um atrativo. Isso aqui é um atrativo. Isso aqui é um super funcional. atrativo, pô. E isso a gente vem testando já há algum tempo para decidir se vai. Mas já colocou pra ação. Não está em linha. Não, a gente linha está não. testando. Mas já colocou Isso na água aqui já. eu estou testando, pegando peixe, para chegar a uma conclusão. Se a gente julgar que essa conclusão é funcional, vai para a linha. Ah, sim, sim. Então é assim que a gente trabalha. Então existe lá as frentes. As frentes, uma sou eu, outro o próprio Edson, o próprio Pedrão, o Roosevelt. Mas Ou seja, são linhas que ficam testando coisas. Né? testando cores. Como é que testando surgiu a modelos. biruta com hélice? Essa aqui é a biruta floating normal. Como é que surgiu a biruta com hélice? A float surgiu porque um cara da Flórida deu a dica. Ela falou, vamos testar aqui. O cara que pesca com as iscas da Deconto lá mandou um e-mail. Porra, se essa isca fizesse isso aqui, põe uma hélice aí. O Pedrão pôs uma hélice e mandou pro cara. E o cara Pegou. mandando os tucunaré da Flórida, os black bass da Flórida. Ou seja, comprovou, vai pra linha. Todas essas iscas que você mostrou aqui pra gente, Pepe, deixa eu fazer só uma pergunta, porque isso é interessante, eu vejo muito programa e as pessoas falando das iscas. Você bolou ela mais pra pesca do tucunaré. O popper, sim. O popper, sim. Essas aqui, é esse ponto. Essas aqui, elas são versáteis, né? Elas são mais versáteis. A biruta, ela nasceu na pesca do robalo. Na pesca do robalo. Ela é imitação, ela é o princípio de uma isca que a gente chama sogra muda. Sputnik. Sputnik. Foi por isso que Porque surgiu a biruta. Se eu usar ela no mar, ela vai me dar resultado. Ela dá super resultado. Ela dá super resultado. E a hélice, o hélice é um hélice fácil de puxar, que o uso é muito comum. Não, na Amazônia, Na o cara Amazônia- tem que ter algumas na Mas- caixa, né? A gente tem uma hélice de tamanho 90 e de tamanho 110, também tem a 130, ou uma de 14 centímetros, que é a Apache, que são funções diferentes. E o costume aqui é usar a hélice na puxadona longa, que é aquele exercício da Amazônia. Mas a hélice não é só isso. E a hélice funciona muito bem na traíra. A hélice de 9 centímetros funciona maravilhosamente bem na traíra. No tucunaré da região centro-oeste, o azul, o amarelo. Já pegamos robalo, tem gravado isso. Na hélice. Peguei flecha usando hélice. Já não é muito comum, né? Não é Mas muito comum. por quê? Porque a gente está lá para fazer esse Ah, papel, sim, para testar a coisa. Então, vai experimentando e vai vendo o resultado. E tem uma forma de trabalhar a hélice que é simplesmente recolhendo. Sim. Aliás, quando ela foi criada nos Estados Unidos para pesca do black bass, ou seja, o uso foi incrementado, ela surgiu com 2 hélices. Na realidade, a Baby Torpedo veio com uma, mas a da Smith, que é a Crazy Shed, veio com 2. 2 hélices. Era para recolhimento contínuo. Sim, normal. Jogava lá e vinha enrolando só. Depois se criou um puxadão. Esse puxadão, segundo literatura americana,
Foi uma criação... Essa literatura americana, acho que a base é o Al Linden, eram dois irmãos que eram editores de revista e publicaram vários livros, simula uma ave aquática tentando dar as primeiras tentativas de voo. Os primeiros saltos e pau, e toma um ataque. Mas daí, os americanos, quando vinham nos anos 80, final de 80, início de 90, eles usavam hélice na Amazônia curricando, uso contínuo. Largava lá no barquinho e saía. Não vou lembrar o nome dele. Explosão. Ah, eu não me recordo. Daqui a pouco vai surgir. Vou ler. Mas a hélice curricular. Larson. Eu não... Gary Larson. Larson. Eu sei que o sobrenome é Larson. No livro dele está descrito isso. Um americano que pescava na Amazônia descreve que eles não puxavam a hélice com essa forma. Essa forma de puxar a hélice, provavelmente foram os brasileiros que criaram. E isso se tornou muito eficaz. Assim como o uso do stick. O stick é uma criação brasileira. Pouca gente sabe disso. Eu não sabia também. Pouca gente sabe disso. O stick foi uma criação brasileira. Eu não consegui, por mais que eu pesquisasse, encontrar uma fonte lá fora. Como o stick, o contrário, que é a língua de sogra, que é a biruta, também é uma criação brasileira que foi adotada. Ou seja, a gente pegava a mirolur, modificava a mirolur, que era mirolur de barbela longa, tirava, deixava a boca dela quebradinha para fazer a chamadinha, punha o peso para ela afundar como se fosse um stick ao contrário. Fazendo aquele movimento. A mirolur adotou e batizou a isca de Provoca. Mas foi uma isca feita no Brasil, criada no Brasil. O brasileiro é foda. E o stick parece que é o mesmo caminho. O stick parece que é a criação do velho mestre Faria, que chamava bailarina. Bailarina. Então, o primeiro stick comercial provavelmente seja do Faria, a chamada bailarina. Por quê? Porque a turma que pescava roubalo naquela época pegavam iscas de hélice, como essa Devil Horse da Schmidt, como a Crazy Shed da Tom Cordell, tiravam o hélice e colocavam um pitão maior. Eles adaptavam. Com uma bolinha ou com um pezinho de tipo bala de black bass para fazer um stick. O que ele estava vendo que estava dando resultado. O pessoal vai... E aí, a mesma coisa. Lá, o pessoal lá de fora começou a enxergar e começou a fazer, desenvolver. Mas o brasileiro é um gênio, né? O brasileiro é um gênio. Pode ser, essa história do stick pode ser que tenha uma variação, mas eu também não consegui usar, porque o lado europeu, principalmente o asiático, tem o que eles chamavam de pencil stick. Aí eu já não... Mas o pencil stick era um stick que ficava a 45 graus, como uma jumping mina. Tá. E não o stick 90 graus. Né? E a Rebel jumping mina é a que segue esse princípio. É um stick 45 graus para nadar muito rápido. Tá? Ou seja, não é o trabalho clássico do stick, que é aquele trabalho lento, cadenciado. Mais moroso. O peixe que está machucado e não consegue nadar. Há uma variedade de isca, uma variedade de oportunidades, que aí o pescador, como a gente já disse anteriormente, em off, né? Ele tem que fazer aquela leitura e ver a necessidade. Ver a necessidade. Ver a necessidade. Por isso que a caixinha de isca tem que estar bem montada, né? Tem que estar lá completinha e tudo mais. Exatamente. Não fazer como o meu amigo aí, o Ivan Miraldo, que eu vi uma live dele ontem, falou que leva 5 caixas com 80 iscas cada uma. Não. E o Ivan, você também, né? Desculpa, mas não é por aí. Ou seja, eu conheço gente que tem 3, 4 caixas. Sim. Só com bone, que quer ter todas as cores. Gente... Não precisa, né? Na base, minhas caixas de iscas que vão dentro do barco, eu tenho 3 iscas de cada que eu vou usar. Hoje eu estou mais chato, porque hoje as obrigações comerciais foram caindo, já não tem a edição da revista Pesca Companhia, já não tem o programa Pesca Companhia, os programas que eu gravo, eu sou convidado do show de pesca. Mas tem muita coisa ainda, né? Mas eu vou lá com as iscas da Decon. Sim. Mas a realidade é essa, estou pescando muito mais com coisas que eu gosto. Ah, sim, tá mais seletivo, né? Tá mais seletivo, e não adianta eu ter 20 bones
de cores diferentes que não vai mudar. O que interessa é o nado que ela está fazendo. É o jeito que é o atrativo dela, é a maneira como você trabalha. Então eu prefiro ter 3 com Hartley, 3 sem Hartley. Se eu estou no robalo, prefiro ter a 6,95 e a 6,85. Se eu estou no tucunaré, eu prefiro ter a 6,107 e a 6,128. Saiu para pescar, eu levo uma caixinha assim, Pepe. Mas na minha casa eu vou te falar que eu tenho um arsenal. Tá? Agora, engraçado, né? No Pesca Companhia, uma vez fizeram uma enquete lá no Pesca Companhia, perguntando quantas iscas que tinham. Quantas você tinha na sua casa? Quantos os caras tinham? Eu era o cara que tinha menos isca. Mas aí conta experiência também. Apoiado por uma fábrica de isca, eu era o cara que tinha menos isca em casa do que o Roberto Veras, que já teve aqui. Sim, seu Roberto. A quantidade de isca que ele tinha era absurda. Mas aí você já vai no tiro certo, né? Por exemplo, não falando do bait, mas eu vou pro mar, eu levo uma caixinha dessa aí com jig. Levo um popper e... algumas de meia água. E tem uma coisa que a vivência vai te dando, ou seja, a vivência vai te mostrando quais são as iscas que você gosta de trabalhar. Exatamente. Não é que a isca seja supimpa, seja maravilhosa. Às vezes nem é a melhor isca. Às vezes é que ela casa com o seu jeito de trabalhar. Exatamente. E você elege aquela coleção de iscas para o seu jeito de trabalhar. Exato. Então, por exemplo, eu sou um cara que adora pescar de stick. Eu tenho meus 5, 6 sticks favoritos. Exatamente. Não deixo de experimentar os outros que aparecem. Não deixo. Gosta, né? Opa, surgiu, deixa eu ver como é que é esse negócio. Um aí, né? Não é para minha mão. Então, se eu fosse eleger hoje 6 sticks favoritos, eu falava, meu stick principal hoje é a Sugar Pen. Depois da Sugar Pen, provavelmente a Bonnie, pela maneira que ela entra na água. Saiu da Bonnie o stick da Deconto clássico, não é stick Nina, o mais antigo. Sou fãzão dele. Então, mas O Crazy Shed pequenininho da Corto Cordel. A Sammy da Looked Craft. Mas aí, peraí, a gente tá falando num nível aqui, né, Petro? Que só Mas são essas, por quê? Porque elas se encaixam com o meu jeito de pescar. E a Red Pepper da Tienco, quando você precisa de uma classicona sem barulho para fazer aquela firulinha em cima d'água bem lenta. Só pro bichão vir abocanhar mesmo, né? Aí você pega um cara, o cara tem 20 modelos, 25 modelos de stick dentro da caixa e não tira proveito de nenhum deles. Mas isso não acontece só no bait. Em qualquer... Você vai pescar no mar, o cara tá com 1 milhão de gigs. Você vai no pesqueiro, o cara tá com 300 tipos de isca. Às vezes você vai fazer a pesca de praia, que a gente utiliza muito menos, pelo menos, muito menos variedades, e você encontra pessoas ali com um isoporzinho ali embaixo da secretária que tem de tudo. Mas assim, a gente tem que acabar respeitando também, porque faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu como homem que estava na mídia, eu tinha que experimentar as coisas, tem que ter a cultura do que está no mercado. Sim. E, obviamente, eu era curioso antes e continuo sendo. Pescador que não é. Só que hoje eu me dou o direito de usar o que eu gosto mais. Sem dúvida, sem dúvida. Não justifica depois de tantos anos. Eu não vou me apegar a uma coisa que eu não goste para ser agradável a alguém. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Já foi, né, Pepe? Já passou esse tempo. Não, mas eu também sou assim hoje. Eu pego, levo o que eu gosto, experimento, continuo comprando iscas, mas numa... Agora, respeito quem tá nessa fissura, compra isca, experimenta. Não, eu acho legal. Ele tá fazendo, vamos chamar, a carteira de investimento dele para chegar no peixe. Não, e a gente precisa, viu, gente, continuar comprando. Fomenta o mercado. Continua comprando. Isso é fato. Por quê? Porque ele tá ali no momento de experimentação. Ele vai chegar no nosso essa momento fissura. de dar uma tranquilizada. E vai chegar um momento que ele vai sacar que ele vai diminuir a caixa dele, porque ele está chegando nas iscas que ele curte. Ele vai parar de investir. Mas olha, o pescador é esse, ele vai parar de investir na isca, ele vai investir na linha. Ele vai investir na carretilha, ele vai investir no molinete, daqui a pouco ele começa a voltar. Aí ele investe na isca, investe no líder. E eu acho que esse é o grande lance da pescaria. Eu fui agora pescar no mar.
tempo atrás. Aí um amigo meu lá, pum, bateu um peixão lá no popper. Eu falei, opa, que popper é esse aí? Eu preciso de uns 3, meu. Falei, esse aí eu não tenho, eu preciso de uns 3. Comprei. E eu tenho 1 milhão de popper. Aí eu falei, isso. Mas você tem aquela coisa, quem tem bagagem, quem tem vivência, na hora que vê uma isca que você julga que vai casar com você, você não vai pegar uma. Você sabe, quem tem uma não tem nenhuma. Quem tem 2 pode ser que tenha uma, mas quem tem 3 tem pra pescaria. Exatamente. E aí, cara, falando ainda de isca, assim, o nosso mercado nacional, falando de isca não, falando de material de pesca, o nosso mercado nacional ele ainda é muito carente, né, Pepe? Nós somos muito bons com isca. Nós temos bons fabricantes de isca. Tem, mas dá para... O mercado está muito grande. Isca hard nós temos bons fabricantes mesmo. E tem uma galera nova que está trazendo coisa montada na China, injetada na China, pintando e colocando no mercado, que também são boas iscas. Não é porque é da China que são... Não, né? Que geralmente a gente pelo amor de Deus, alguma coisa. Não é esse o princípio. Muita gente fala de garantia, anzol chinês não presta, gente. Não presta. Vamos parar para pensar? China tem um histórico de mexer com metais, forjar aço, de mais de 3.000 anos, pelo menos, se você for lembrar da dinastia Ming e vier lá atrás, antes dele, na mesma época dele, talvez os normândios, os vikings que laminavam e os japoneses mais recentemente. Como é que esses caras não sabem mexer com... Não sabem fazer uma garateia. Outra coisa, o cara que tem a patente da máquina que faz a garateia chama-se Vilar Mijon, era o dono da VMC. Ele continua com a patente das máquinas. Ele vendeu a VMC Anzóis, que hoje é da Rapala, do grupo Pure Fishing. Sim. Tá? Mas ele tem o know-how das máquinas. Os caras têm matéria-prima. Qual é o maior produtor de aço do mundo no momento? É a China. Então como é que a China não faz anzol de qualidade? Eu acho Isso não existe. Existem linhas de anzóis feitas na China. Você pode comprar muita coisa boa lá, funciona, que é uma barbaridade, e pode comprar porcaria. Mas isso é como qualquer mercado produtor. Mas eu tenho uma visão falando exatamente do anzol. Eu acho que eles fazem muito bem as iscas, só que eu acho que eles não têm essa percepção dos peixes que nós temos aqui na nossa bacia. Porque ela não tem. Tá bom, nosso mercado é importante para o mundo? Acho que algumas frentes sim, mas... Que frentes? Me fala, na pesca, me fala, que frente? Na pesca, lógico que o nosso mercado é importante para o mundo. A gente tem aonde? A maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos a melhor condição de pesca em águas internas que existe no mundo. Só que nós temos 220 milhões de habitantes com poder aquisitivo baixíssimo, sem poder aquisitivo para isso. Você pega os Estados Unidos, tem uma bacia limitada, um número de peixes limitados, 300 e poucos milhões de habitantes, uma volta da pesca gira muito mais. 70% da população com poder de compra. Quem é mercado para os chineses? O Brasil ou os Estados Unidos? Quem é mercado? O Japão ou o Brasil? Mas, Pepe, eu estava conversando com algumas... É muito legal esse tema, tá? É muito interessante. Eu gostei da sua visão também, mas eu estava conversando com algumas pessoas que fazem excursões para a Amazônia. E eu estava questionando exatamente isso. Ainda é o brasileiro o maior frequentador? Ainda é o brasileiro o maior consumidor desse produto, né? O pacote de viagem para Amazonas, para o Pantanal? Não era, passou a ser. Não era, passou a ser. E pode ser que diminua a frequência do estrangeiro na Amazônia. O americano, principalmente, porque também mudou, não é mais só americano. Não, vem gente de todo mundo. O europeu vem, principalmente franceses, vem japoneses, bastante. Está vindo bastante japoneses. Ou seja, tem gente vindo, mas cresceu muito. Sim. E aí eu vou contar uma história para você que mostra. A primeira vez que eu fiz uma matéria da Amazônia data de 1996. Me chamaram de elitista.
Tem gente que me chamou de elitista, que hoje pesca 4 vezes na temporada amazônica. Olha aí, né? Conheço um que me chamou de elitista, você sabe para quem eu tô falando, que vai pescar 4 vezes na Pescariazinha temporada. de 10 O pau. que aconteceu? Era dificílimo ir, Sim, era caro, sim. era caro ainda. para os americanos, e de repente as matérias começaram a sair, mais gente investiu, mais operação surgiu, mais gente se formou, mais guia se especializou, começou a ter operações, não de gente que foi investir lá, mas de gente local. Sim, tem. Que começou a investir, ou seja, o mercado expandiu, a oferta aumentou, você começou a ir para um custo mais baixo do que a primeira vez que eu fui, e daí só explodiu. Hoje o preço subiu. Tem umas Hoje o preço subiu bem demais. salgadinhas. Hoje tem operações extremamente salgadas. Às vezes eu penso que é um abuso econômico, mas quando eu começo a fazer conta, por conhecer operações, por já ter gerenciado operações lá, eu te digo que um pacote entre 6, 7 mil, 7.500, dependendo do barco e do esquema, para onde o cara vai, qual é a liberdade de combustível que existe para ir nos pontos, é adequado. Acima disso, o pessoal está pagando luxo. O luxo do Lorde, o luxo dos Altana, o luxo de pescar numa área que está reservada só para aquele barco, ou seja, é o valor agregado que a operação foi atrás para oferecer para o cliente. 6 a 7 mil já tá difícil de achar, viu, Pepe? Aí você vai achar operação de 10,5, de 12, de 15, 18. Sim. Mas a realidade é que esse mercado explodiu e o brasileiro começou a ir muito, com muita frequência. E aí a gente curtiu. volta. Você acha que a China não tem que olhar para cá? E curtiu. E o mais interessante, quando explodiu o mercado da Amazônia, quando começaram as matérias e mostrar o que acontecia na Amazônia, de fato, o mercado do Pantanal estava caindo. Estava caindo porque foi mal cuidado. Foi mal cuidado. Foi mal gerenciado. Se der um respiro ali ainda... O cliente foi tratado como um cifrão. É mercadoria, né? Tudo que eu pudesse tirar dele, eu tirava. Tem gente que vai ficar brava comigo, mas sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que a pescaria no Pantanal se tornou isso. Uma indústria de tirar dinheiro do cliente e não de oferecer serviço. Mudou. Tá retomando. Tem gente operando muito seriamente, tem gente oferecendo excelência de atendimento, Sim. mesmo tendo barcos grandes como a Joyce, consegue oferecer excelência de atendimento e o Pantanal está voltando a respirar. Está dando tempo, algumas medidas que foram tomadas. Peixe, proibição né? do dourado, deu um tempo para proibição do pintado, está dando um tempo, ou seja, está deixando a natureza fazer o trabalho dela, porque se você der um tempinho para a natureza... Dá uma folga, ela se recupera cria, né? e oferece de novo para você. O problema, por exemplo, do dourado. O dourado sempre teve lá, só que você ia lá, os douradinhos estavam assim. Dá um respiro. Dá um respiro para ele. Deixa a legislação bater um pouco mais forte. Não é tirar o sustento do ribeirinho. Não. O ribeirinho... E aí eu vou me permitir uma parte. Manda bola. Gente, pelo amor de Deus, não condene o ribeirinho. Mas não tem nem O porquê. ribeirinho tá lá, ele é um sobrevivente, ele precisa daquela pesca. Sim. Não é ele o responsável. E eu estou dizendo isso para vocês com conhecimento de causa. Eu fiz um levantamento para fazer uma matéria que acabou não sendo publicada por forças ocultas, que mostrava claramente que o que saía de peixe do pescador esportivo que vai para levar peixe para o Pantanal Sim. era maior do que o que saía de pescadores ribeirinhos que vendiam para frigoríficos. Não, o ribeirinho, ele é a vida dele. É a vida dele. Não tem como julgar. Você que está chegando no espaço dele. Exato. Você tem que respeitar o espaço dele. Tem que respeitar. Porque é você que está chegando no espaço. Agora, falar do ribeirinho. Se a região, os governos, as autoridades estão incomodadas, que dê treinamento, que dê oportunidade para o ribeirinho. Então, para ele virar um guia de pesca, para ele ter uma operação, para ele ter uma pousada, alguma coisa. Então eu vou ter muito cuidado agora, porque o presidente é outro, e esse presidente que é outro, ele já
ele já fez muita campanha contra a chamada pesca esportiva. Isso é uma loucura, Eu né? me É lembro um tema que tá... Eu me lembro de uma declaração em alta, né? dele lá nos anos 2000 e pouco, que ele falou: queria agradecer esses estrangeiros que vêm pescar o peixe aqui, solta o peixe, porque o meu povo precisa desse peixe para comer. Ou seja, ele não tem ideia do valor econômico que está por detrás. Ele não tem ideia do que o desenvolvimento, como tinha parte do governo Fernando Henrique, que criou o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, que focava exatamente isso: segurar a mão de obra local na região de pesca. Que eles entendessem a importância deles para... Eles levavam isso para a escola. O comércio total. A gente fazia... Eu fui um dos instrutores. Ah, você, Rubinho, Rubinho, essa turma. Nós fomos fazer isso e isso funcionava. Rode, Andretta, e isso funcionava e funcionava muito bem. Ficava claro a necessidade. Então hoje eu conto histórias, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci como um auxiliar num barco-hotel, que limpava o barco, que tinha vontade de ser piloteiro, que acabou sendo piloteiro, que se preocupava com a segurança, com um monte de coisa, passou a ser chefe dos piloteiros, de repente passou a ser o chefe local da operação daquele barco, e hoje é dono de uma pousada na região do Juma. Faz muito sucesso. Ou emprega a família, já emprega mais gente do que a família, já criou oportunidade. Ou seja, ele não saiu da origem dele para vir procurar emprego, subemprego na capital. Ele usou o potencial da região dele, que existe. Existe, mas esse aí que as foi pessoas têm que colocar na cabeça. Esse aí foi não, eu posso usar o termo errado, mas esse foi não é uma só agulha dentro do palheiro. Não é só mais um, já tem muito mais outras histórias. Hoje tem, Pepe, mas que eram difíceis de tiver um incentivo que não tem, exatamente, a probabilidade de ter muito mais, né? É esse o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, em vez de ficar criando dificuldade para a pesca esportiva, limitando a ação da pesca esportiva em determinadas regiões, por que não fomentar, dar a oportunidade, fomentando a população local a se fixar na região, tendo empreendimentos de pesca? Não é só a pesca, vai gerar economia para restaurante, hotel, um monte de coisa, agência de viagem. Vai virar. A economia toda vai virar. Vai ter mais voo para o aeroporto local. Né? Pega a temporada da Amazônia, vê o que acontece de voo para Barcelos e Santa Isabel. Exatamente. Aquilo lá está movimentando a cidade, está movimentando emprego. Ali tem um monte de gente que está vivendo desse emprego. Sim. Nesse período. Sim. Tem que levar isso em consideração. Tem que levar. E batendo de novo, é um tema que eu gosto muito. Não é o ribeirinho que faz a pesca predatória. Não. Vamos acabar com isso. Não acabar com isso. É um tema que é batido já, né? O pescador que tem a mentalidade de não usufruir do tempo que ele está na natureza para pescar e observar, ele está lá para matar o peixe e trazer o peixe, que muitas vezes não é consumido por ele, que se estraga porque ele traz em excesso, não tem para quem dar e tudo mais. Quer dizer, essa consciência tem que ter, mas também não vou dizer, né, Pepe? Não sou contra matar um peixe para comer. Era isso que eu ia tocar, né? Você tá ali. Eu entendi o Rubinho com a política dele quando foi para o Pesca e Companhia, principalmente, tolerância zero, porque era uma necessidade. Você tinha que mostrar o outro lado. Primeiro você tinha que enxertar na mente. E o Rubinho fez isso magistralmente. Rubinho, ele fez isso magistralmente. Eu nunca fui dessa linha. Eu nunca falei, não, cota zero, eu não mato... Não. Eu gosto de comer um peixe. Eu mato o peixe. Eu gosto de comer um peixe. Se eu pegar um carapau... Sashimi na hora. 4 carapau, mas... Sashimi na hora. Fazer o nosso sashimi temperadinho. Na hora. Eu não vou levar 100 embora, né? Agora, eu não vou ser louco de matar uma matriz. Por mais que eu goste de comer um robalo, eu não vou matar um peixe de 8 quilos, 9 quilos. Exatamente. Mesmo porque não é agradável comer esse peixe. Não. O peixe que é agradável comer é outro. Exatamente. Tá? Há um peixe que está com problema, está difícil, está sofrendo no processo dele de procriação, pode entrar em extinção. Não vai se matar um peixe desse. Agora, você tá ali no Rio, né, o Pepe?
pescaria ali amanhã, tá legal, pegou um peixinho legal, pô, vamos assar ele ali. Dá pra fazer. Dá para fazer. Não vai, e você não vai acabar. Fazer conscientemente, Você não saber vai que acabar com o você peixe. está sacrificando um peixe que está dentro de um tamanho legal. Sim. Se ele está dentro de um tamanho legal é porque houve algum estudo, não importa se foi bom ou se foi ruim. Teve alguém Que se propôs a estudar, identificar a maturidade do peixe para criar, saber o momento que tem que parar, porque aí ele se tornou um baita reprodutor, porque vai ganhando tempo de rio, vai produzindo mais. Sim. E outra coisa, vai ganhando expertise de sobreviver no ambiente. E dentro do rio... Eu acredito que isso passe para os genes, os filhotes dele. As pessoas podem estar falando assim, estão falando de tucunaré. Não, tem uma variedade de espécies que você pode comer ali, viu? Tem uns, são N. Não precisa ser só o tucunaré. Não, tem vários, tem vários. E Tem você... um monte de coisa bacana, Tem. legal e tudo mais. Mas faça consciente. Ah, sim. Faça do tamanho da sua boca e não do tamanho dos seus olhos. Porque, ô Pepe, eu falo pro pessoal, pô, se eu for aqui em Santos pegar um peixinho, eu trago como? Pô, eu tô lá no Amazonas, eu vou trazer aqui, eu moro em Pirituba, São Paulo. Não dá pra trazer. Nem tem como. Tem gente que tem. Tem gente que teima em trazer. Mas, pô, cara... O ano passado mesmo eu presenciei um cara que teimou em Eu trazer. não vou lá pra trazer o peixe, eu vou lá pra comer um lá na beira do rio. Conseguiu sair de Barcelos com os peixes, da hora ali que ele... No aeroporto de Manaus, ele foi interpelado. Não vai. Sabe? Quer dizer, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ô, Pepe, Não precisa. sabe o que eu queria que você falasse um pouco? A gente falou em off. Acho que a gente bateu bastante aí, né, nesse tema aqui, foi bem legal. Mas você ficou muito tempo na mídia. Você ainda é um cara muito procurado. É um cara de mídia, é um cara com uma alta visibilidade. Eu queria que você falasse um pouco pra galera, para eles entenderem, nunca foi dito isso aqui no programa, queria que você faça um pouco a diferença, o que você entende da diferença da pessoa que ela pesca para gravar, para fazer o business, e uma pessoa que pesca pelo prazer da pesca. Porque o cara que faz o business, ele faz a pesca do lazer dele também. Queria passar essa mensagem para a galera, que muita gente não tem essa compreensão. A gente vai ter que diferenciar dois momentos importantes. Sem dúvida. Vamos falar dois momentos, não é o momento do celular, não. O momento da evolução do smartphone, que é o mais atual, Sim. e o momento anterior a isso. E vou explicar isso claramente, o que muda. Quando a gente estava atuando na mídia, inicialmente a mídia era uma coisa de gente, a mídia impressa. Vou começar lá na mídia impressa. Era uma coisa de gente que estava pescando. Então se abriam as antigas revistas, Troféu Caça e Pesca, que depois virou só Troféu Pesca, era a pessoa segurando o peixe. Não tinha onde ela pescou, não tinha foto do barco que ela pescou. Quando você começa a tratar o assunto como negócio, se eu vou para uma operação de pesca, quem está lendo quer saber qual é o barco que ele vai usar. Quer saber a estrutura que ele vai ficar hospedado. Quer saber como é que é o quarto. Quer saber como é que são os locais de pesca. Não quer só ver peixe na minha mão. Sim. Não. E daí foi um passo para vir a atividade de foto de ação, que a gente sabe. O momento da batida, o peixe pulando. Tudo isso envolve equipamento e tempo Sim. de quem faz o material. Então as pessoas acham que a gente tem o trabalho dos sonhos. Você está lá pescando. Não, eu estou lá pescando, entrevistando, fotografando estrutura, fotografando o ambiente, fotografando o ponto de pesca, fotografando o barco que está andando. Não, é um trabalho. Estou criando um material visual e pescando para te dar o meu relato do que é a pesca. Isso falando de mídia impressa. Falando de mídia eletrônica, TV, canal aberto, Pesca e Companhia, depois canal fechado, depois YouTube, toda essa geração web. Naquela época se gravava com uma câmera Betamax. Sim, sim. 30 quilos aqui com câmera. O cara tinha que ser parrudo, senão nem carregava. E você lá. Só que quem tinha que estar pela limitação tecnológica de você filmar na natureza
um movimento de ação, quem tem que estar posicionado para ver a luz boa, como fotógrafo, Sim. eu vejo isso. É o câmera e não você. Mas se você não está na luz boa, você está desfavorável para pegar o peixe. Não é a posição que você escolhe para pinchar para o peixe. Eu vou pinchar na sombra, eu tenho que estar iluminado e tem que dar um jeito de ter uma luz ali para a hora que a isca cair, perceber o trabalho. Ou seja, não é a condição ideal. É melhor eu estar no lugar do câmera e arremessar lá, que aí eu estou na posição ideal de enganar o peixe. Então, quem pescava fazendo o programa, isso não é aqui, isso é lá fora. Porque eu, quando comecei, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conversei com os câmeras, perguntei o que eles faziam, porque a minha cabeça estava trabalhando no que eu estava editando para a revista, como é que editava o programa, porque que tem que fazer assim, porque tem para fazer da maneira certa. Então eu dou um exemplo muito importante aqui. O nosso pioneiro, Rubens Almeida Prado, começou com o Pesca Brasil, Sim. foi para o Pesca e Companhia, se criou o núcleo Pesca e Companhia, e ele chegou ao ponto, ok, eu estou pescando, ok, eu estou fazendo isso. Eu conheci 2 fotógrafos que trabalharam com ele, Marcelo Bush e o Nogueira, que falaram de luz para ele, falaram esses aspectos, e ele foi fazer um curso de interpretação. Ele foi fazer o curso do Otton Bastos, que era famoso aqui na época, para se aperfeiçoar na frente da televisão. Outra coisa importante, quando eu comecei a fazer matéria de revista, eu comprei uma coisa que se chamava Dicionário Geográfico Brasileiro. O que é isso? É um compêndio onde estão todos os municípios, tem informação econômica, informação de produção, os rios. Ou seja, a hora que o peixe não vem, eu tinha coisa na cabeça para falar da região enquanto estava gravando. Importantíssimo, tá? Né, Pepe? O que acontece hoje? Estamos falando de um equipamento de $30 mil, mais um equipamento de áudio para gravar, que era separado da câmera, depois ele passou a ser junto, depois veio a Hi8, que era, evolução, que era mais levinho e tudo mais. Se você pegar esse contexto para iniciar a gravar, você está falando de $42, $48 mil na época. Era custo. Era custo. Custo. Você está muito bem, e eu vou falar como conhecedor de equipamento, você está muito bem instalado aqui. Eu sei quanto custam tuas câmeras. Aqui está bem, né? Mas você está com 3 câmeras aqui que custam 1/6 do que custava uma câmera. Ah, sim. 1/6 do que custava uma câmera. Mas também com a modernização foi então, o grau de dificuldade era uma. Tá? Então o que hoje eu vejo? Você assistiu o Trabalho dos Sonhos. Não, é trabalho. É comprometimento. É isso que deixou essa turma toda crível. Toda essa turma que veio nessa geração é crível porque era trabalho, era sério. Não era tô numa pescaria aqui, peguei um peixe bom, vamos fotografar. Não, a gente tinha que um roteiro na cabeça do que precisava fazer para auxiliar a edição de arte, editar a revista. A gente tinha um roteiro para apresentar o lugar que a gente estava pescando, como é que era a embarcação, para o diretor de edição do programa ter o material que ele precisasse. A gente tinha as cabeças para fazer e tudo mais. Ou seja, é trabalho. Não é lazer, né? Não é diversão. Hoje em dia, momento atual... Vou te interromper só rapidinho. Falamos do trabalho e a gente já vai falar da diversão, porque eu vou falar da King Brasil, galera. Patrocinadora master aqui do podcast, proteção UV+, para sua pescaria. Então você que está querendo se proteger dos raios ultravioleta, King Brasil. Galera, vamos seguir com o sorteio da King Brasil. Quem digitar a palavra-chave lá no chat vai ganhar uma camisa da King para retirar comigo no prazo máximo de 15 dias, tá, galera? É lá no chat. E a palavra-chave que vai falar é o Pepe. Fala uma palavra para a pessoa digitar lá no chat lá, Pepe. Robalo flecha. Digitou Robalo Flecha, vai ganhar uma camisa da King para retirar com a gente no prazo máximo de 15 dias. Beleza, galera? Aí, King Brasil, proteção UV+, para você. E vamos voltar com o Pepe aqui para ele falar agora do lazer.
Já falou O do que trabalho, aconteceu lá? agora é lazer. Vieram as câmeras digitais já não só fotografavam, filmavam, com uma qualidade muito boa. Foi evoluindo demais, né? Foi Pepe? evoluindo. E, de repente, nós temos o advento das câmeras de esporte. Vamos falar o nome mais comum, GoPro. Sim. Que é a mais utilizada. Você compra 4 GoPros, você compra um controle remoto de pulso ou um controle remoto para deixar no meio. O de pulso é mais prático para quem pesca. Coloca uma alta lá no espelho de popa. Deixa uma na mão num bastão. Coloca uma marcha na proa. E coloca uma no meio do carro. Ainda que você tá com câmera pra No caramba. aí. console. 4 câmeras. Quanto que você gastou? Menos de $2.000. Ah, sim. Dependendo da... Bom, o dólar tá caro, hein, Pepe? Mas mesmo assim, nós estamos falando $2.000 contra 40 Ah, sim. mil dólares em média para gravar. Preciso de microfone sem fio. Nossa, tá... $180 você compra microfone sem fio de qualidade para usar na sua GoPro. Sim. Para usar no seu celular. No celular. E o pior, hoje eu gravo mais com o iPhone do que minhas câmeras Sport. Ou só Porque usa o resultado iPhone. é melhor. Então, tudo isso, quer dizer, só que meu iPhone fotografa, eu posso escrever o texto, eu tenho o tecladinho portátil que eu levo nas viagens, eu posso preparar o resumo, eu posso mandar o e-mail, Você faz eu tudo. posso interagir, eu posso fazer uma videoconferência com quem vai editar, ou seja, é uma ferramenta a mais. A facilidade foi brutal. E aí surgiu essa infinidade de pescadores que se julgam pescadores de mídia porque estão lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube e tudo mais. Mas eles estão mostrando aquele momento em que tudo funcionou para eles. Exatamente. Eles não têm obrigação de fazer. Eles não cumprem roteiro. Alguns tentam fazer um roteiro. Tá? E aí você vê umas barbaridades que acontecem, mas você também vê muita coisa boa. Não, sendo feita. tem muita coisa boa. Eu te diria que uns 30% ali é coisa interessante, que tem informação confiável, que pode ser seguida. E tem 70% de baboseira Nossa, feia. aí tem pra caramba. Bom, aliás, Feia, mas baboseira. a rede Desculpem social. vocês que produzem, mas tem coisa que vocês fazem que é muito, muito errada e muito feio. ruim, né? É ruim, desculpa. É ruim. É, mas essa é a diferença, né, o Pepe? Assim, para resumir, você pescar para trabalho, business, é outra coisa. É um roteiro, é cansativo, é desgastante. Desgastante demais. Demais. E o seu lazer? Quer dizer, eu faço algumas coisas com lazer. Cara, é uma foto aqui, é um videozinho ali. Exato. Eu não tenho obrigação de mostrar peixe, eu não tenho obrigação de nada. Exato. 90% é a foto com peixe. Pô, foi. Hoje eu vou para pescar, eu estou preocupado em experimentar as coisas, em entender o que eu estou fazendo. Será que eu posso usar aquela isca nessa situação? Ah, se levar para a estrutura, como é que eu vou fazer para ele não enfincar isso na estrutura? Quer dizer, minha cabeça está pensando assim. Sim. Aqui dentro da minha cabeça eu estou criando conteúdo. Sim, sim. Mas eu fui 4, 5 vezes, opa, funcionou. Peraí que agora eu vou preparar uma foto específica. Ah, sim. Eu vou lá, faço a foto, para ter um contexto para colocar no meu blog, que é o Papo Reto com Pepe Mellinger. Agora, o business, né, o Pepe, o cara tá ali na obrigação. Na obrigação. E isso é A gente tinha que trazer material. Tinha. O dono do negócio... Ele tá esperando o resultado. O Marcelo Claro, ele dependia, quer dizer, o business dele dependia das matérias chegarem e serem editadas para publicar a revista. Senão ele não tem. O Matheus Zig, na época da Troféu, a mesma coisa. Né? O Otávio Rivolta, diretor do programa de TV, ele precisava que o material chegasse para ter o programa do domingo. Sim. Então você tinha que trazer resultado. E o pior de tudo é que você não tinha equipamento disponível. Quando o Rubinho parou e passou a ser os 4 apresentadores, eu, Gustavo do Reis Filho, o Gugu, o Nelson Nakamura e o Marcos Conceição, tinham 2 câmeras. Não é que iam 4 caras
trabalhar. Tem que dividir isso aí, né? E às vezes tocava o telefone, como é que é? Acabou, quando é que você volta? Porque o Nelson está indo para lá, eu preciso dessa câmera. É verdade. Acontecia. Então a pressão em cima de você era absurda para você produzir. E muita gente acha que você vai chegar no rio, no mar, em algum lugar. O ambiente que você for pescar, em meia hora você produz conteúdo. Às vezes tem que ficar lá dias. E o cara sabe que a luz acaba às 6 horas da tarde naquele lugar. Às 6:02 tocou o telefone. Vai ter material, por quê? Porque não tem nada para editar. E a pressão em cima de você. Aí as pessoas falam, nossa, que emprego dos sonhos que você tinha. E os perrengues? E os perrengues que você passa? Hoje em dia tá tudo muito moderno, né, Pepe? Você sabe o que tinha perrengue? Foi 30 anos atrás para chegar lá no Amazonas. Matéria que interessava comercialmente para a revista, né? E não é passagem de avião, nada. Eu fui até Olímpia de ônibus. E tinha o ônibus regional que ia, deixava lá num barzinho, onde o cara da fazenda, barzinho de estrada, onde o cara da fazenda tinha que me buscar, o capataz da fazenda, porque era o projeto de onde o cara ia fazer a pousada. O Rio Bárbaro. Delicioso de pescar. Rio São Domingos, delicioso de pescar. Cheguei no barzinho. Vou aguardar aqui, fica à vontade. 10 horas no bar. Chegou às 8 horas da noite, escuro. Falou, olha, vou ter que fechar o bar. Falei, por favor, fecha o bar. O senhor permite que eu fique aqui? Na porta. Não, fica aí à vontade. Peraí que eu vou deixar água com você. Paguei a água e tal. Macaco velho, abri a mala. Tirei o saco de dormir que ficava dentro da mala. Estirei numa mesa de cimento que tinha no bar, dormi em cima da mesa. Cordinha na mala, nos fechos, amarrada na perna. O cara veio me buscar no dia seguinte, ele errou o dia. Ai, que coisa linda. Meu Deus do céu, Eu passei a manhã inteira conversando com o cara, porque ele veio no horário que o ônibus passa, que era tarde. E as pessoas não fazem ideia disso. Não fazem ideia das coisas que você passa quando você está trabalhando, quando você está prospectando possibilidades. Uma coisa é você ir pescar no Rio Roosevelt hoje, com a pousada, com a pista de pousa pronta. E uma coisa é você ir lá prospectar, inclusive pro proprietário que queria fazer a pousada, onde ele iria fazer a pousada e o que tinha de peixe lá. São condições completamente diferentes. Mas eu nem vou tão longe, viu, Pepe? Semana passada eu estava em Minas a trabalho. Tive que sair mais cedo e ir para o aeroporto. Cheguei no aeroporto cedo, meu voo atrasou, tudo era 8 da noite. Eu tava lá 3 da tarde. Tive que dormir lá um pouco lá. Meti o pé lá no meio da mala lá. E as escalas malucas que a gente tem que fazer por causa de custo, porque o custo não é limitado. As pessoas acham que a gente ganha como artista da TV Globo. Não é nada disso. Nem artista da TV Globo tá voando como a gente voava naquela época. Ou seja, não é assim. Não... É problemático. E tem lugar que você vai, você pega um voo, para em Brasília, de Brasília vai para outro lugar, de outro lugar faz uma escala, vai para outro lugar. Aí você chega no outro lugar, tem que sair do aeroporto principal e ir lá para o aeroclube para pegar o aviãozinho, só que o aviãozinho não sai de noite, só sai no dia seguinte, você tem que descobrir lá. Só que você está num lugar que não tem ninguém, você vai descobrir um lugar que vai dormir? Não, isso com toda essa modernidade, Pepe. É por isso que eu tô te falando. Olha, eu fui fazer um trabalho, sou advogado, em Nova Lima, BH, lá de Metropolitana, do lado do centro, de Pirituba, da minha casa, até lá Nova Lima, eu saí 4 da manhã de casa, com todas traslado, não sei o que, eu cheguei lá 11 da manhã. Exatamente. 11 da... É 1 hora de voo. Só que tudo isso aí... Como eu era o cara que, durante muito tempo, eu planejei a equipe, eu planejava as saídas da equipe, a minha conta é um dia para chegar, X dias para pescar, um dia inteiro para voltar, porque não tinha jeito. Não tinha jeito. Para fazer bem feito. Para fazer bem feito, tem que fazer. Então, o planejamento era esse. Tá? E outra coisa...
Algum pescador raiz deve estar gritando agora. Ah, mas, bicho, pode gritar, mas Pode gritar à vontade. Você, pescador raiz que está nos ouvindo hoje, é o seguinte: você vai pescar no primeiro semestre, no segundo semestre. Você passa 5 meses planejando, programando a sua pescaria. Você procura ir no maior momento para aquele lugar, se é que você conhece o lugar que você está indo. E você vai estruturado para lá, sem obrigação de trazer material e sem obrigação de voltar. Você tem que voltar quando você voltar a trabalhar. Se você tirou 15 dias de férias e vai pescar 5, você vai voltar e vai descansar 5. É muito diferente. Você tá indo no lazer, né? É muito diferente. Não é a pegada que a gente vivia. É muito diferente. Você tinha que bater com o Rio Baixo, Rio Alto, com correnteza, sem correnteza. Era outra pegada. Mas, Pepe, deixa eu te falar uma coisa. Mais um detalhe. Pode falar. Normalmente, quando você era a pauta que a pousada queria que fosse lá para gravar, fazer... Eles não te chamam no melhor da temporada. Lógico que não. Você vai pré-temporada. Você vai no momento que as coisas não estão acontecendo. Você tem que tirar água de pedra para fazer material. Porque quando é a temporada, ele quer o cliente que paga aquele custo para estar lá para pescar. A pescaria é para ele, não é para você, artista da TV. Outra coisa, você vai sair com guia de pesca, respeita o final de semana do cara, é quando ele mais fatura. Quinta, sexta, sábado, domingo. Então, quem trabalhava com isso sabia. Segunda, terça e quarta vai com o guia. É próximo da sua cidade? Exemplo, o Schmidt, amigão, pesco muito com o N. Bertioga, já fiz N matérias, já gravamos N programas. Só vou dia de semana. Meus amigos falam a mesma coisa. De semana tem uma vaguinha aí, você vem num avulso. Vem aqui, ou desce aqui, a gente produz alguma coisa. Produz e o que eu produzi para mim, não é só para mim, é para ele também, porque ele também vai estar na mídia, o serviço dele também vai estar sendo divulgado. E é trabalho. É trabalho. Mesmo nesse momento que é mais suave, continua sendo trabalho. E a gente Nós temos obrigação de fazer uma série de coisas para ter o conteúdo adequado. Para justificar essa saída. E, vou falar olhando para vocês. O conteúdo adequado para que a sua informação seja correta, seja crível, valorize aquilo que você faz. Não faça qualquer coisa achando que você é o rei da cocada preta. Faça o que é válido. Porque o que é válido você acrescenta a todo mundo que gosta da pesca esportiva. Sem dúvida. Porque você passa cultura, conhecimento e sua prática, sua vivência. Se você pensar só em se mostrar o rei da cocada preta, você não passa nada. Você não será respeitado na mídia. Você será isolado da mídia. Olha aí o recado. Eu ia falar agora pro Pepe que a gente tava chegando ao fim do programa para ele deixar o recado. O Pepe já deu logo uma madeirada aí, já deixou o recadão. Pepe, mas isso é verdade. A gente tá chegando no fim do programa, passa rápido, né, bicho? Passa rápido. Porque a gente tem muita Quando o papo é gostoso, quando a gente desenvolve... Eu queria te agradecer em nome do Na Fisgada pela presença, Pepe. Foi um papo incrível. Eu já estou contando com o seu retorno aqui, mais pra frente pra gente dar sequência nesse papo maravilhoso. Tem muita história pra contar. Tenho certeza que nós vamos se topar lá na Trade. Vamos se topar na Trade. A gente também pode bater um papo lá, fazer alguma coisa, dar um panorama da feira. E se você quiser deixar mais algum recado pro pessoal, se esse aí já não foi, pode deixar mais um recado. Não, esse foi mais específico pro pessoal que quer produzir material para mídia. Seja ela a mídia da web, os TikToks, os Instagrams, os Facebook da vida. Eu também produzo. Sim. Só que a gente tem que produzir com consciência, não tem que inventar historinha, não tem que ficar judiando do peixe, ficar passando a mão no peixe 200 vezes, ficar segurando o peixe muito tempo na mão. Oh, que lindo, que maravilhoso, oh, Deus, obrigado, oh, guia fulano de tal, obrigado, oh, minha mãe, obrigado. Não, mostra o peixe, apresenta o peixe, fala que ele é bonito, mostra um detalhe, solta o peixe, faz um agradecimento depois de soltar o peixe, porque você está preservando o seu lazer, o seu esporte. Se você quer fazer mídia para ganhar dinheiro, o seu business, o seu negócio. É assim que funciona. Você que só pesca, continue respeitando a natureza, continue preservando a natureza e continue feliz, porque dessa maneira você sempre vai ter peixe para pescar.
Sem dúvida. Aí, galera, essa foi a mensagem do Pepe aí, um dos grandes, um dos maiores pescadores que a gente tem no Brasil, editor, fotógrafo, jornalista. Pepe, obrigado. Obrigado a você. Estamos sempre à disposição. Obrigado por esse papo, foi incrível estar aqui com você. E com isso, galera, a gente encerra mais um Na Fisgada Podcast. Espero que tenham gostado. Um beijo e ótimas pescarias. Valeu!